dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom dia a todos, estamos prontos para começar mais um episódio do podcast da Economia do Bem-Estar. Eu queria começar por dar as boas-vindas ao Alexandre Guedes da Silva, que faz o favor de nos aturar esta manhã. Muito obrigado. Bom dia, Henrique, bom dia, Álvaro. Permitam-me que eu uma saudação especial ao Henrique, que finalmente está de volta depois de várias semanas em que não pôde colaborar. Fugir da polícia. Hoje temos Henrique e temos, espero que, boa disposição para abordar mais um assunto que interessa à economia do bem-estar e à forma como as pessoas procuram melhorar a sua qualidade de vida. Ora bem, o Alexandre está connosco basicamente porque, vá-se lá saber porquê, com tantas séries interessantes na Netflix, com tantos jogos de computador tão bons para jogar no telefone ou numa plataforma qualquer, em vez disso resolveu dedicar-se a uma associação sem fins lucrativos, a sério, neste caso uma associação de doentes. Estou a falar bem, é uma associação de doentes, é assim que vocês definem. Explique-nos lá um bocadinho o que é que leva alguém a esquecer a Netflix é assim um mesmo, mas não é só uma associação de doentes. É uma associação de pessoas que têm em comum padecerem de uma doença, mas que é muito mais do que uma doença, porque é de facto um desafio que encontraram ao longo do seu caminho, e esse desafio é um desafio muito complicado. E é muito complicado porque baseia-se na imprevisibilidade. Ou seja, no meu caso, eu vivi a maior parte da minha vida até agora sem saber que tinha este problema. E de vez em quando tinha umas coisas estranhas. Mas como eu tinha uma vida estranha, ou seja, como de facto explorava os limites do meu corpo a fazer desporto e a meter-me em aventuras, não é? Andar no meio da selva, andar no meio das altas montanhas, no meio do mar, eu achava que, pronto, ok, estas coisas estranhas que eu tenho também têm um bocadinho a ver com esta minha prática desportiva estranha. E o que é um facto é que nunca liguei muito para esses sintomas e eles também nunca me incomodaram muito. Até que chegou o momento em que começaram a incomodar. E quando começaram a incomodar, resolvi fazer aquilo que a gente faz quando há uma coisa estranha que nos incomoda e que a gente não consegue resolver por nós. Não é? Fui à procura de um osteopata. Um osteopata que, posso dizer, particularmente competente e uma pessoa com a cabeça no lugar. Porque olhou para os meus sinais neurológicos e disse, bom, este tipo aqui está acima do meu pay grade. Este tipo aqui
não faço a mínima ideia do que é isto, mas eu conheço quem possa lá chegar e quem tem conhecimentos para poder olhar para esta situação. E a situação era muito estranha. Era a dificuldade que eu tinha em, na passada, na corrida, perder completamente a informação da perna esquerda. Parecia que a perna desligava, mas depois, depois passado um instante, ligava outra vez, depois desligava, depois ligava, enfim. Mas eu, na altura, já me tinham dito que eu era capaz de ter uma hérnia discal e, portanto, ok, hérnia discal está no feixe medular, portanto, se calhar há aqui qualquer coisa, qualquer sinal aqui que se perde por causa deste constrangimento. Isto é a cabeça do engenheiro a pensar, claro. A gente começa a ver algum estreitamento, portanto, com certeza absoluta que há ali qualquer coisa que se perde. E então lá fui a este professor de neurologia, o neurocirurgião, e o neurocirurgião achou muita piada de eu ser engenheiro naval porque ele era velejador. E então tivemos 1h30 de consulta. Naturalmente não foi no SNS, teve que ser no consultório dele, em que levámos mais de 45 minutos a falar do mar e das aventuras dele. Eu depois falei das minhas, ele adorou as minhas aventuras, eu adorei as dele, e depois dessa conversa, eu sem me aperceber muito, ele estava a ler todos os sinais do meu corpo, como é óbvio, não é? Ele era suficientemente experiente para perceber o que é que eu estava a fazer, as coisas que eu estava a fazer. E passado esse tempo todo, eu falei-lhe na hérnia discal, vendi-lhe a hérnia discal várias vezes. Ele, como neurocirurgião, olhou para mim e disse assim: não são sinais de hérnia discal. Este tipo está para aqui a achar uma coisa que não é. E de repente esse senhor disse assim: olha, eu tenho agora uma consulta que já está atrasada um bocadinho. Você vai fazer aqui uma ressonância magnética. Você já fez alguma? Não, nunca fiz ressonância magnética. Mas pronto, mas pelo nome é qualquer coisa, é um exame, não é? É um exame com certeza absoluta que envolve eletricidade e eletromagnetismo. Portanto, vamos lá fazer esse exame. E depois disse: olha, mas você vai exatamente a este médico e a este estabelecimento. Eu, à época, andava de moto para todo lado, saio do consultório do médico, todo contente, sim senhora, e vou, neste caso, marcar a ressonância magnética. Chego ao estabelecimento e explico à senhora, também com um sorriso nos lábios: olha, acabei de vir agora de uma consulta com este especialista, este professor, e ele recomendou que fosse este médico em particular para me fazer este exame, que é uma ressonância magnética que eu nunca fiz, mas olha, seja o que Deus quiser. Para meu espanto, de repente há um senhor que estava do outro lado do balcão que se me dirige e que me pergunta: não quer fazer já? É que eu sou o médico que foi recomendado pelo professor e normalmente quando ele recomenda é bom fazer logo. Eu, opa, estamos aqui ou estou com muita sorte, ou estou com muita sorte, porque eu nunca pensei que pudesse ser uma coisa grave, como é natural. Não é? Mas fiquei depois a saber que normalmente quando o professor enviava pessoas com estes sorrisos assim fora de normal, tão contentes, para fazer a ressonância magnética, porque normalmente tinham problemas que faziam com que a sua vida terminasse muito rapidamente. E, portanto, era que saber rapidamente com o que é que contavam para governar o resto da sua vida, que era curta, porque normalmente eram casos já, infelizmente, irrecuperáveis. Por isso mesmo, nesse dia fiz a ressonância magnética e o médico, depois de 2 horas praticamente dentro daquele aparelho horrível
terrenos por todo lado, que eu nunca consegui perceber qual é a lógica de projeto do equipamento de ressonância magnética. Aquilo não precisava de fazer barulho, mas É outra há uns vez um tipos, engenheiro a falar. exatamente, é o engenheiro a falar, porque não faz sentido nenhum que aquilo faça barulho, aquilo é só mesmo para torturar as pessoas. Mas pronto, lá fiz aquilo, e de repente estava eu, os 11, a sair da máquina, a vestir-me, saio da porta e vejo novamente uma cara conhecida, do médico que me tinha abordado no balcão, que vinha para mim com um sorriso de orelha a orelha e que me diz: epá, olha, não é fatal, mas é grave. E eu, nesse instante, as células do meu corpo, pum, explodiram. Fiquei em milhões de pedaços, porque a última coisa que estava à espera é de, ao fim do dia, de um dia fantástico de verão, levar com uma notícia destas. Quando, na realidade, a gente sabe que uma hérnia discal não é assim tão mal, quer dizer, não, pá. Mas pronto, mas afinal não era uma hérnia discal. O que ele me disse, depois eu quase que não captei nada do que ele me disse, mas houve ali uma palavra que eu percebi: você tem uns sinais de desmielinização. E depois disse-me outra coisa também muito estranha, que foi: mas você já tem isso há bastante tempo, porque as antiguidades das lesões são diferentes, ou seja, isto não é uma coisa recente, isto é algo que tem-se vindo a acumular. Ora bem, como é natural, ele não falou na doença. Até agora vocês ainda não descobriram que doença é aqui. Mas o que ele me disse deu-me algumas pistas para o Dr. Google, não é? E obviamente quando eu disse à minha mulher que é veterinária, ela percebeu logo o que era, portanto, percebeu logo que a coisa de facto era grave e não seria fatal, ou seja, não era na próxima semana que eu tinha que arrumar os meus papéis todos e deixar tudo pronto para outra vida, não é? E na realidade aquilo que cá andava chamava-se esclerose múltipla. Depois vim a saber que esclerose múltipla é sinónimo de um diagnóstico de uma situação para a qual não há conhecimento da origem. Ou seja, foi identificado e foi caracterizado há cerca de 140 anos por um mestre francês, uma pessoa curiosa e fantástica, que andou atrás de procurar explicações para uma série de situações neurológicas que ele foi encontrando ao longo da vida dele, mas que ele identificou como esclerose en plaques, ou seja, seriam umas lesões que pareciam placas no cérebro vistas ao microscópio. E, portanto, esta foi a situação que disputou o resto da minha vida, por assim dizer. Foi o momento antes deste episódio e o momento depois deste episódio. Depois deste episódio, eu andei a fugir como o diabo da cruz da palavra esclerose múltipla. Portanto, a última coisa que eu queria era ter alguma atividade associativa ligada a esta palavra, não é? Eu era bastante associativo, sobretudo na área do desporto amador, em que cheguei a ser presidente de uma federação desportiva, a Federação Portuguesa de Orientação, e tinha uma prática, de facto, desportiva séria, tanto como atleta, como dirigente e como organizador, na área das corridas de aventura, que são uns raids multidesporto, multidia, que se disputam alguns pelo mundo por um conjunto também seleto de atletas, porque normalmente isto implica ter muita capacidade física e técnica, porque normalmente temos que saber mais do que 20 modalidades distintas para poder andar à vontade no meio da natureza e conseguir ultrapassar os obstáculos que as organizações colocam no caminho e que muitas das vezes são particularmente cruéis. E, portanto, eu andei a fugir
da palavra esclerose múltipla, até que chegou o momento em que alguém, até que tive curiosidade de ir a um congresso, e nesse congresso alguém me convida para me filiar na SPEM, na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e porque já me conhecia do dirigismo associativo, desportivo, achou, a SPEM também tinha interesse em ter alguém como tu, com experiência neste tipo de organizações e neste tipo de problemáticas, ou seja, basicamente ter que angariar dinheiro para pôr as coisas a funcionar e pagar despesas, não é? Alexandre, estou curioso, interromper só para perguntar, porque estou curioso. Qual é a idade da SPEM? Há quanto tempo foi criada? Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Eu já lá ia Okay. e vou já assim. Que é, a SPEM é uma senhora de meia idade, ou seja, a SPEM neste momento tem 38 anos. E eu já vos conto exatamente o percurso da SPEM, porque o percurso da SPEM também tem muito de curiosidade, ou seja, tem muito de desbravar caminho. Mas pronto, mas deixa-me então dizer isto, que o senhor que me estava a convidar era o presidente, à época, da SPEM, e que depois, no meio daquele convite, que foi uma conversa de 10 minutos, diz-me assim, e tu até eras um tipo porreiro para me substituir. E eu olhei para ele e disse, mas eu nem sou filiado, agora vou para substituir. Sim, Alexandre, porque eu tinha-me comprometido por um mandato de 3 anos, a lei, entretanto, mudou, e eu agora estou agora a começar o 4º ano, isto não me dá jeito nenhum, porque eu já tinha a vida toda organizada. E eu disse, desculpa, mas não pode ser, Jorge. Eu não sei nada da SPEM. Eu andei a fugir da SPEM estes 8 anos, não é? Ou seja, isto é uma conversa de 2018, o meu diagnóstico foi 2010, eu andei a fugir. Agora, de repente, pois, então é... E eu disse, olha, Jorge, eu quanto muito posso me disponibilizar para ser membro da direção. Agora, nunca para assumir a responsabilidade de presidente. Faço um estágio, ao fim desse estágio, se eu me achar capaz, pronto, ok, concorro, faço uma lista, e também não é a primeira vez que faço uma lista, não é a primeira vez que concorro a eleições, também não é a primeira vez que ganho, nem que perco. Portanto, não tenho problema nenhum nesse processo, é algo que eu conheço. Bom, e isto acaba por levar a que isto se concretizasse, ou seja, eu entrei para diretor da SPEM, tive um ano de estágio e a partir do ano de estágio fiz uma lista, convidei pessoas e neste momento já sou presidente da SPEM há 5 anos. Portanto, estamos aqui a conversar exatamente nesta situação. Agora, a SPEM tem uma história do lado da velha. Porque a SPEM aparece numa época em que, no início dos anos 80, em que em Portugal ninguém fazia a mínima ideia do que era isto da esclerose múltipla, ou fazia muito pouco ideia do que era isto da esclerose. E as pessoas tinham, de facto, um conjunto muito grande, tinham um conjunto de sintomas que os médicos fugiam até de pé. Quer dizer, lá vem aquele gajo a contar-me história. Não é? Agora tem um ardor aqui que depois desaparece e volta a aparecer no outro lado 3 dias depois. Isto é muito estranho, não é? Ou vem aquele gajo e vem dizer, olha, a minha perna estava a correr e desapareceu, mas depois apareceu 2 segundos a seguir. Porra, é que depois aparece, desaparece. Enfim. E outro, olha, os meus pés estão completamente gelados, mas ao tato até nem parece que estão gelados, não é? Mas na minha cabeça estão geladíssimos, eu não consigo dormir. Não é? Ou tenho aqui um ardor que não me deixa sentar. Tenho aqui uma série de coisas escritas, não sei o que é. Diga-me lá, Sr. Doutor, o que é isto? E de facto os médicos não tinham respostas, não havia respostas. Mas havia uma senhora que era particularmente tenaz, e foi essa senhora que teve a ideia de criar. Essa senhora era a baronesa de Beck, de uma família
obviamente, que abastada, que vivia em Portugal, a família vivia em Sintra e vive, e ela já tinha tido a oportunidade de ir ao estrangeiro discutir os sintomas dela, não é? Em grupos de, obviamente, pessoas com esclerose múltipla. Portanto, ela desconfiava que tinha esclerose, mas não conseguia que ninguém lhe desse esse diagnóstico, porque os sintomas dela, muito provavelmente, não seriam sintomas exuberantes, seriam sintomas invisíveis que lhe perturbavam a vida, não é? Mas que ela queria respostas. E de repente ela também percebe que não há muito interesse em Portugal, porque não há nenhum especialista de esclerose múltipla no início da década de 80, aliás, não há nenhum neurologista que abraçasse esta curiosidade de ir atrás do que é a esclerose múltipla. Obviamente eles sabiam o que era a esclerose múltipla, mas tinham outros assuntos mais interessantes para estudar do que propriamente a esclerose múltipla, que era era um bicho-papão, não é? Sabia-se de facto pouco e com alguma dificuldade. Portanto, ela mete na cabeça criar uma associação que conseguisse dois propósitos. Primeiro, dar um pontapé de saída à investigação e ao conhecimento da doença em Portugal, e, por outro lado, começar a reunir as pessoas que, tal como ela, tinham exatamente os mesmos sintomas e as mesmas dores, entre aspas. Vocês podem achar isto estranho, mas, infelizmente, ela faleceu meses antes da SPEM ser criada. E, portanto, a SPEM foi, na realidade, criada pelos filhos dela, pelos filhos e pelos amigos dela, porque ela, infelizmente, teve um cancro e teve um desfecho muito rápido no cancro e acabou por não ver a SPEM concretizada. E, portanto, foi na casa dos filhos dela, ou no escritório, já não me lembro bem, que foi a primeira sede da SPEM, há 38 anos. E, portanto, foi a partir daí que se criou todo este movimento que hoje faz com que exista, de facto, um grupo de estudos de esclerose múltipla, ou seja, existam médicos, neurologistas motivados pelo estudo da doença e pelo conhecimento da doença, e faz com que exista hoje um conjunto de doentes ou de pessoas com esclerose múltipla. Eu prefiro mais referir-me como pessoas com esclerose múltipla, porque na realidade a nossa doença é tão complexa que não pode ficar numa caixinha só pequenina, porque cada caso é um caso, ou seja, a partir do momento em que todos somos diferentes, é muito difícil tipificar cada caso dentro de um determinado fato, não é? E, portanto, há claramente aqui problemas, e os problemas são no nosso sistema nervoso central, e como são aleatórios e como têm dimensões, ou seja, como as lesões têm dimensões que são distintas umas das outras, em localizações absolutamente gerais no cérebro, ou seja, pode ser em qualquer lado. Cada mapa de lesões de um de nós é como se fosse uma impressão digital, ou seja, são todos diferentes. E isto leva a consequências diferentes. Algumas até podem ser do mesmo género, mas podem acontecer com intensidades diferentes, em períodos diferentes, em alturas distintas. Alexandre, tem ideia de qual é... Desculpe interromper, eu só tenho ideia de qual é a incidência da doença, quantos portugueses têm este problema? E por outro lado, o que é que a associação faz para melhorar o bem-estar destas pessoas e das famílias? Hoje, já nos contou um bocadinho a gente, hoje. Hoje. Então, hoje a resposta correta é ninguém sabe quantos somos. Essa é a resposta correta. É uma resposta infeliz, mas mostra, de facto, o estado da forma como nós nos organizamos. Ou seja, como estamos tão desorganizados e como os registros estão em caixinhas e não conseguem falar uns com os outros,
Se eu perguntar ao Ministério da Saúde, e perguntamos todos os anos ao Ministério da Saúde quantos somos, o Ministério da Saúde gagueja, devem ser 8.000. Pronto, então já somos 8.000 há muito tempo. Na realidade somos mais. E somos mais porque há uma nova classe de pessoas com esclerose múltipla que não têm sintomas. Têm as lesões, mas não têm sintomatologia. Esta foi uma nova realidade, que o facto de termos democratizado, entre aspas, as ressonâncias magnéticas, hoje acaba por trazer para cima da mesa um conjunto de pessoas que têm lesões exatamente típicas da esclerose múltipla, mas que, de facto, não têm a doença. E atenção que este número é crescente, ou seja, e é um número que deixa muitas dúvidas, porque será que se devem medicar estas pessoas? E não sou eu que vou dar a resposta a isto. Nem é a SPM que vai dar qualquer palpite, porque se calhar não é preciso, não é? Mas por outro lado, se calhar até valia a pena, que é para não haver mais lesões, não é? Bom, enfim, há uma coisa que tem que ser feita, que é essas pessoas, a partir do momento em que detectam lesões, têm que continuar a ser monitorizadas, que é para perceber se há evolução ou não, e se pode fazer alguma coisa, não é? Mas pronto, o número é incerto, andará por volta dos 8.000. É um número que neste momento, ainda em Portugal, na classificação das doenças, o IC10, ainda só tem um código estatístico e, portanto, estamos todos juntos. E por isso, como somos 8.000, estamos no limite das raras, mas estamos ligeiramente acima. Quando o ICD-11 estiver em funcionamento e nós formos distribuídos pelas várias classificações estatísticas correspondentes a cada uma das variantes da doença, aí sim teremos claramente algumas das variantes da doença, nomeadamente as progressivas, classificadas como raras. E, portanto, esta é a situação. É uma situação que é parecida aos vários países. Normalmente só há desvios desta situação quando, ou por um lado, existe grande abundância de acesso às ressonâncias magnéticas e ao diagnóstico e temos mais casos identificados, não é? E estamos a falar sobretudo dos países do Norte e dos países das leitas elevadas. Quando temos poucos casos, é desconfiado, que muito provavelmente estará ligado, de facto, à inexistência de equipamentos. Por exemplo, esta era uma doença que durante muitos anos se dizia que não tinha incidência em África. Quer dizer, não havia forma de detectar e, portanto, não tinha incidência em África. Mas mais, aqui o Henrique pode dar uma ajuda, porque o Henrique aí conhece muito melhor todas estas peripécias e todos estes avanços que têm acompanhado ao longo de muitos anos este assunto. Eu ainda sou um novato nestas coisas, portanto, têm que comprar com algum cuidado. Muito bem, estou a gostar muito de ouvir. Têm que comprar com algum cuidado aquilo que eu só vender, complementaria aí 2 ou 3 coisas para quem nos está a ouvir, só para consolidar coisas que não são às vezes do conhecimento generalizado e que nós podemos também com este programa dar alguma ajuda na educação para a saúde das pessoas que nos ouvem. Esta mudança que o Alexandre falava das associações de doentes, que é, digamos, uma designação antiga, não é? Para associações de pessoas com problemas específicos, é extremamente importante, é uma evolução, digamos, dos últimos 10, 15 anos, se tem vindo a operar e que é desejável que o conceito da associação de doente termine, porque isso é de alguma forma estigmatizante de quem lá está. Não é a doença que vai definir as pessoas. E uma associação de doentes é uma associação de pessoas que são definidas pela sua doença. O termo correto de ser utilizado é uma associação de portadores de doença. E isso muda tudo, porque a pessoa pode ser portadora de uma doença, conforme pode ser portadora de um fato, conforme pode ser portadora
de uma profissão, mas não é cada coisa dessas isoladamente que a define. Ou seja, há um interesse, e há um comum interesse desse conjunto de pessoas, que tem a ver, no caso desse propósito, com, neste caso, a esclerose múltipla, mas a pessoa não é estigmatizada. É uma pessoa que, por coincidências da vida, pela história de cada um, coincide ter uma determinada doença. E, portanto, o que nós devemos fazer é combater a doença mais do que focalizar-nos. A pessoa é uma pessoa, e, portanto, isto vai levar, por exemplo, a consequências, que é o apoiar uma pessoa portadora de uma doença pode não ser sequer tratar a doença. E no caso destas doenças neurodegenerativas, em determinadas fases mais avançadas, ter alguém, ou passar a ter, que é muito raro, depende dos conselhos em Portugal e muito poucos têm, passar a ter alguém que vai fazer a limpeza da casa, é absolutamente crítico. Passar a ferro, por exemplo. Garantir a higiene da pessoa. Mais, ou tão importante quanto os medicamentos. Ter a hipótese de aceder a serviços credenciados de fisioterapia, que são específicas, as fisioterapias para a esclerose múltipla, é algo que é absolutamente crítico que exista, porque existe realmente no litoral, nas grandes cidades, mas se formos para o interior, ainda não há muito tempo, e foi uma luta conjunta que o Alexandre liderou e que eu tive a oportunidade de participar. Um doente, por hipótese de Castelo Branco, tinha que ir regularmente, sendo que são pessoas que muitas vezes são incapazes já de trabalhar e, portanto, vivem de pensões que são curtas, tinha de ir regularmente a Lisboa ou a Coimbra levantar os seus medicamentos. E, nesse propósito, se está a trabalhar, é um problema laboral de ter de estar repetidamente a faltar, pelo menos uma vez por mês, para ir buscar a medicação. Se já não está capaz de trabalhar, é uma despesa que pode ser uma viagem de centenas, e um esforço físico, pode ser realizar uma viagem de centenas de quilómetros para fazer um levantamento caixa a caixa, quando facilmente podia ser levantada na farmácia da sua terra. E, portanto, quando nós falamos em associações de portadores de doentes, estamos a alargar, por um lado, a desestigmatizar as pessoas, mas, por outro lado, a alargar o espectro de intervenção, porque é fundamental, é a condição sine qua non, não é? Abordar a doença que a pessoa tem, é igualmente importante abordar a parte social que tem. Por exemplo, nestes doentes, há um problema terrível que tem a ver com a habitação. E se quiserem fazer um crédito à habitação, muito provavelmente os bancos vão recusar a hipótese de fazerem esse crédito. E podem, legalmente podem, mas tem sentido num Estado de Direito, num Estado democrático, que garante equidade às pessoas. Uma pessoa por ter uma esclerose múltipla ou por ter uma diabetes tipo 1, ou não ter acesso ao crédito bancário, ou se tem, ainda por cima, tem agravamentos tremendos a esse crédito, há aqui muita coisa a trabalhar que não é sequer a parte da saúde de Tucur. E isto, digamos, é um bocadinho mais transversal do que a esclerose múltipla, mas a propósito da esclerose múltipla, acho que é algo que é transversal a muitas doenças e que Portugal está muito longe ainda, muito longe do que podia ser feito. E, repito, nem sequer tem a ver com despesa. Porque, por exemplo, a dispensação que foi feita agora durante a pandemia para muitas doenças crónicas que requerem medicação hospitalar pode ser feito sem qualquer dificuldade, com o menor custo global, porque uma distribuição, quando a carrinha vai levar medicamentos a uma farmácia, pode levar mais uma caixa. E isso quase tem um custo marginal perto de zero. Mas para o doente, se calhar, está a evitar 100 euros de despesa para ir levantar. Portanto, globalmente, ao sistema deve ser mais barato. Além do conforto, além da humanização, além disso tudo. Quanto ao número de doentes, pois, eu estava-me a rir porque isto é uma velha guerra que temos em conjunto com a CPEM e com a ajuda preciosa da CPEM. Tem sido o parceiro desta matéria em Portugal. Fizemos uma avaliação prospectiva da epidemiologia, não tanto da incidência, mas da prevalência. Não sei quantos há. A incidência é quantos é que aparecem a cada período temporal, normalmente um ano. Quantos novos casos é que há. A prevalência é quantos é que existem na pool das pessoas que têm uma doença. Fizemos as estimativas com base em pessoas que aparecem às consultas.
que estão registadas. Começou logo com um problema. É que alguns diretores de serviço tiveram medo de participar no estudo, não fossem ter consequências profissionais. O que é algo estranho, mas aconteceu. E houve até um caso que genuinamente estava com o estudo e participou e quis estar connosco, e chegou a mandar os dados, e chegaram a ser processados, os dados, e no fim disse: eu estou em risco de ter um grave problema profissional, se continuar. Portanto, peço por tudo, esqueça o que eu lhe mandei, tire, porque eu não quero ter consequências profissionais. E daí que foi feito com 21 centros hospitalares e não com os inicialmente previstos. Não consegues pôr outras palavras nisso das consequências profissionais? De que ele estava com medo? Tenho medo de muita coisa, tenho medo dos conselhos de administração, porque depois depende muito do tipo de conselhos. Os conselhos de administração, uma série deles apoiaram ativamente, designadamente aqueles centros que participaram. Outros foram neutrais e deixaram ao cuidado do diretor de serviço. Pelos vistos, houve conselhos de administração que foram incisivos sobre as direções dos serviços. Possivelmente terá havido serviços que não terão uma sistemática de recolha de dados suficientemente elaborada e, portanto, não se querem expor, porque não há uma coisa que deveria existir, que é a base de dados nacional das pessoas portadoras de esclerose múltipla. É a sua caracterização que abriria portas de investigação brutais. Permitia saber onde é que as pessoas estão com rigor, para até desenhar melhor a rede assistencial. Era algo que é básico que devia de existir. E nessa avaliação havia 6.500, estamos a falar em 2019, 2019, quando se fez o estudo, havia 6.500 pessoas em tratamento. Como há pessoas que saíram de tratamento ou que deixaram de aparecer, vai parar aos tais números de 8.000 que o Alexandre falava. Se pensarmos nos que não estão diagnosticados, em todas as doenças sempre há alguém que falta diagnosticar, não é? Se pensarmos nos não diagnosticados, dos assintomáticos que são agora identificados nas ressonâncias, às vezes a propósito de outra coisa, estaremos a alguns entre os 8.000 e os 10.000. E esta doença é muito estranha. É uma doença muito estranha. Aquilo que o Alexandre estava a dizer, que é muito rigoroso, durante décadas pensava-se que isto tinha a ver com a posição face ao Equador. Não é? Quanto mais próximo se está do Equador, mais baixa a probabilidade de ter esclerose múltipla. Quando mais se aproxima dos polos para ambos os lados, mais aumenta proporcionalmente a incidência e a prevalência de esclerose múltipla. E, portanto, Os esquimós estavam tramados. Basicamente, os esquimós não tinham hipótese, se fosse assim. Pensava-se que isso tinha a ver com a exposição e geração de vitamina D. E, portanto, havendo mais vitamina D, seria um fator de proteção. Isto é o que pensava-se, não é? Entretanto, chegamos à Segunda Guerra Mundial e, de repente, em 1942, a esclerose múltipla começa a ter aspectos de epidemia. Porque, por exemplo, nas Ilhas Faroé, na Sicília, havia 0 casos de esclerose múltipla. Chegaram lá tropas americanas que estiveram acantonadas durante 2 anos, 3 anos, e de repente as Ilhas Faroé passaram a ser o centro, o polo geográfico mundial com maior concentração por 1.000 habitantes de esclerose múltipla. Tal como as regiões da Sicília onde tiveram essas tropas dos Estados Unidos. Só que a doença é muito complicada. E de repente, nos anos 90, já na transição para os anos 2000, o sítio mais ensolarado da Austrália, que é a West Austrália, onde não havia nada, de repente passou a ser um dos polos que tem sol, que aquilo é uma máquina de produzir cânceres da pele. De repente passou a ser um dos polos mundiais com mais esclerose múltipla. Então é capaz de ser viral. E apareceu aí um vírus que se suspeita ser um desencadeador, aliás, um vírus que produz muitas doenças. Poderá estar aí. Mas então descobriu-se que há genes em pelo menos 3 cromossomas que fragilizam. E neste momento, como o Alexandre rigorosamente disse, muito bem, é uma doença que nos baralha completamente a cabeça, porque tem simultaneamente características de falta de condições do corpo, no caso da vitamina D, tem características infecciosas virais,
tem características de incerteza e tem características genéticas. Que bicho é este? Se calhar até estamos perante, uma das hipóteses que se coloca é que já estamos perante várias doenças cuja apresentação seja similar. E o conhecimento atual é tão pequeno, ainda, apesar dos muitos estudos que foram feitos, que metemos, se calhar, no mesmo saco coisas que não sejam exatamente iguais. Ou ela realmente é tão complexa como aparenta e apresenta várias dimensões em vários contextos. Deixa-me ser Interessa. inconveniente. Deixa-me só acrescentar mais uma Força, variável Alexandre. aqui. O convidado tem sempre prioridade. É que ainda por cima é autoimune, ou seja, é o nosso sistema imunitário que rebenta com as células que estão boazinhas, não é? Ou seja, isto ainda acresce mais uma camada de complexidade ao problema, não é? E a gente sabe que o nosso sistema imunitário, para poder entrar no cérebro, tem uma coisa chamada a barreira, não é? Que é hematoencefálica. E, portanto, alguém tem que abrir a porta para eles entrarem, para fazerem a asneira. Não é fácil. É muito complexo. É das doenças mais complexas que eu conheço. Mas deixem-me ser inconveniente. Isso é assim, conhecemos pouco porque a doença é muito complicada, ou conhecemos pouco porque a doença afeta pouca gente e, portanto, há pouca investigação? Não, há muita investigação, não a suficiente, já há muita investigação em termos internacionais. A doença é realmente muito complicada. Muito, muito, muito complexa. E devia-se investir mais e, acima de tudo, devia-se partilhar mais a informação existente. Por exemplo, a mim causa-me imensa estranheza, havendo quando escrevi a Carta Nacional da Esclerose Múltipla. Porque já é que não são os próprios hospitais a dizerem eu estou aqui, quero participar, porque, estando integrado numa rede, tenho uma outra visão completamente mais sólida do que é que posso fazer. Como é que o Ministério da Saúde não apadrinha isto e andamos ano e meio em negociações com as estruturas do Ministério da Saúde para ter autorização para fazer o estudo, que nunca chegou. E a dado momento, ao fim de ano e meio de conversas, nos dizerem sim, muito interessante, com certeza. Então venham no papel. Vamos mandar. E ao fim de ano e meio de esperar pelo papel, avançámos com base na liberdade dos diretores de serviço e conselhos de administração. Vai ter cobertura legal, obviamente, para fazer o trabalho, não é? Tudo anonimizado, só em números de blocos de bases de dados, não é? Tenho X número de doentes neste serviço, ou tenho X número de médicos, ou tenho X número de enfermeiros. Não, para manter a legalidade do processo. Quando isto podia ter sido feito, a ideia era fazer com uma malha muito mais fina. Não é? Mas, para não infringir as leis, tivemos que fazer assim com base, por um lado, na disponibilidade pessoal de quem participou e com base naquilo que a lei permite fazer. E, portanto, era uma ferramenta que, se eu estivesse do lado do Ministério da Saúde, estendia a passadeira vermelha, muito obrigado por fazer aquilo que a gente já devia ter feito há 20 anos. Não é? Deixa-me agora abordar aqui a e não outra fosse a parte. SPEM, isto não tinha acontecido. Deixa-me agora responder aqui ao Fernando a outra parte, não é? O que é que a SPEM faz pela qualidade de vida das pessoas? E é um bocadinho aquilo que é o dia-a-dia da SPEM. Ou seja, na realidade, a SPEM hoje é reconhecida como Associação de Defesa dos Utentes da Saúde. Portanto, é um reconhecimento que obteve junto do Ministério da Saúde. É Organização Não Governamental da Pessoa com Deficiência, que é um reconhecimento que foi obtido junto do Ministério da Segurança Social. E é uma IPSS, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que é uma designação comum de muitas organizações. Ou seja, na realidade, nós somos uma entidade que trabalha em vários tabuleiros, e, sobretudo, tenta, de alguma forma, influenciar positivamente as decisões dessas áreas de maneira a melhorar a qualidade de vida das pessoas com esclerose. E posso dizer que esta semana, fizemos algo inédito no Parlamento,
conseguimos forçar a uma audição conjunta da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho, exatamente por esta característica, porque a nós preocupa-nos o distanciamento que existe entre a segurança social e a saúde. E para a nossa condição em particular, isso não pode acontecer. Porque, como o Henrique também vos poderá dizer, normalmente, quando há um diagnóstico de esclerose múltipla, a trajetória é uma trajetória de vida para a pobreza. Ou seja, a trajetória implica necessariamente menor capacidade de angariar sustento ao longo do tempo. E isso faz com que as famílias acabem, infelizmente, por ter também que prescindir das famílias, dos companheiros e das companheiras, os pais, as mães, acabem por ter que desistir de parte do seu rendimento para dar apoio à pessoa com esclerose múltipla. Isto também depois depende, a velocidade é a velocidade de cada um. Isto não é algo que acontece à mesma velocidade para todos, não. Acontece a velocidades diferentes, mas a trajetória, infelizmente, é sempre uma trajetória para a pobreza, ou seja, para a falta de rendimento, que nos casos mais graves implica necessariamente segurança social, implica necessariamente apoio social. E por isso nós fomos ao Parlamento e fomos levar ao Parlamento um conjunto de temas que queremos ver discutidos, entre eles um tema que para nós é absolutamente central, que é proteger a pessoa com esclerose múltipla no trabalho. E proteger de que forma? Não é proteger tirando-a do mercado de trabalho. É proteger prolongando o máximo a sua carreira e a sua permanência no mercado de trabalho. Por duas razões básicas. Primeiro, porque estamos a manter rendimento, ou seja, estamos a manter rendimento o maior tempo possível. O que quer dizer que, quando houver perda de rendimento, ele já não é tão grave. Não é? Estamos também a manter a pessoa a trabalhar, que é para garantir que o rendimento de pensão que irá receber, quando já não puder trabalhar, também não é miserável. Porque o que acontece é que as regras da atribuição de pensões são altamente penalizadoras para pessoas que têm carreiras contributivas muito curtas. Não é? E sendo a esclerose múltipla uma doença que tem diagnóstico entre os 20 e os 40, como vocês podem imaginar, há muita vida para viver depois de aposentar, não é? Porque há mesmo, infelizmente, a doença tem estas características. Não é uma doença de pessoas idosas, é uma doença de pessoas jovens. Muitas vezes a seguir ao parto. No caso das mulheres, isto incide mais nas mulheres, a seguir ao parto é um momento típico de aparecimento. Pois, e agora vocês perguntam, e porquê a seguir ao parto? Ninguém sabe. Não é? E porquê há mais mulheres do que homens com esclerose múltipla? Ninguém sabe. Não é? Mas pronto, esses são mais alguns dos mistérios. Como vocês podem imaginar, isto é de facto um terreno absolutamente inexplorado. Estamos claramente fora do mapa. E é extremamente difícil arranjar financiamento para investigação na esclerose múltipla. E para outras coisas também. A minha equipa tem feito dezenas de publicações na área da esclerose múltipla. As coisas estão arrancadas a ferros, literalmente arrancadas a ferros. Eu, como diretor do Centro de Investigação, posso partilhar, não é segredo nenhum, que para arranjar verba de investigação para a esclerose múltipla dá pelo menos 10 a 20 vezes mais trabalho do que se for fazer uma investigação, por exemplo, na área do cardiovascular ou na área da diabetes. É extraordinário, é quase um ato de cavaleiro andante tentar arranjar financiamento para a esclerose múltipla. E se nós pensarmos que são, grosso modo, 10 mil famílias, não é 10 mil pessoas. Quando se tem uma pessoa com deficiência pesada em casa, estamos a falar de 10 mil famílias. E muitas vezes, como o Alexandre disse, uma coisa lapidar, devia ser ensinada aos gestores de saúde em Portugal, que afeta uma faixa etária que está muitas vezes no início de vida de família, de casal, não é? Com crianças bebés, onde a criança vai ter de conviver com a mãe
sempre numa posição de alguém que é portador de uma deficiência, com cortes salariais ou de reforma tremendos, e, portanto, a esclerose múltipla não é uma doença, é um processo social. Sim. E se é verdade que somos dos países do mundo que têm melhor acesso à medicação, que em Portugal qualquer médico, neurologista, pode prescrever qualquer medicamento, somos dos poucos onde não há qualquer restrição. E realmente aí Portugal está muitíssimo bem posicionado, não é? Isto é verdade, e gastas, e estamos a falar de medicamentos que às vezes vão aos 38.000 euros, uma embalagem, não é? Não estamos a falar de coisas baratas. E Portugal lidera, é um dos países líderes mundiais nesta matéria. E também tem que se dizer a parte boa, não é? Por outro lado, uma doença que é um processo social, está resolvida a parte farmacológica e médica. Médica nem toda, porque também conseguir ressonâncias magnéticas, às vezes é preciso quase os diretores dos serviços irem fisicamente discutir, mas discutir em voz alta, no hospital, para conseguir que o doente faça a ressonância magnética no tempo previsto. Ok? Eu sei de vários casos pessoais em que o diretor de serviço teve que sair do seu piso, ir a outro local e estar a discutir: eu tenho um doente, eu tenho de fazer isto, ele tem que fazer, não sei o que mais. Ou dizer: desisto, saia daqui, entre na urgência, eu vejo na urgência e faz uma ressonância magnética de urgência. Porque aí já tem que fazer, não é? E isto não aconteceu uma vez, aconteceu centenas de vezes. E só um acrescento a isto que o Henrique diz, e fazer a ressonância magnética não é um nice to have, é um must have. Porquê? Porque fazer a ressonância magnética está dentro do protocolo de segurança do medicamento. Exatamente, porque para se dar estes medicamentos de alto... Agora, recentemente, há meia dúzia de anos, apareceram uns medicamentos de anticorpos monoclonais que conseguem, numa percentagem muito alta de pessoas, travar a evolução da doença. Não cura, mas trava. O que é determinante. Portanto, se conseguir travar, também não se sabe porque é que trava num e não trava noutros. Mas trava. Numa parte, 40 e tal % dos doentes, a doença, pelo menos até agora, não evolui. Não é? E já é bom. É diagnosticado, toma aquilo, travou e a vida continua. Isso faz toda a diferença. Mas para usar esses medicamentos, tem que se fazer acompanhamento de segurança. Estamos a falar de coisas de risco de vida do doente. Tem que se fazer um acompanhamento com ressonâncias magnéticas para ver como é que o doente está a reagir ao medicamento. Sem isso, há risco. E um risco muito grande. E exatamente os médicos, por diligência, por responsabilidade ética, estarem a dar um medicamento que tem que ser acompanhado sob risco de vida do doente, ou de danos, de lesões, chegam a dizer: saia-me da consulta, saia do hospital, entre de urgência, simule uma situação de urgência e eu vou lá estar em baixo à sua espera. E a única coisa que está em causa não é vigarice, é garantir um risco grave, que não acontece o risco grave ao doente. E nesse sentido até uma urgência. Agora, isto é risível. Quando se prescreve, automaticamente devia estar associado, logo na prescrição, a ressonância magnética respectiva. Porque uma coisa não pode ser feita sem a outra. E isto não acontece em Portugal. Portanto, eu tenho trabalhado mais nesta parte digamos, da humanização dos serviços e da parte de enquadramento do doente da esclerose múltipla. E às vezes é desesperante e não sou doente. Simplesmente é desesperante. E, portanto, sem a SPEM, há outras associações, são muito mais pequeninas, também têm os seus méritos. Não estou aqui a dizer que é só a SPEM. A TEM também tem, a ANEM também tem, mas são regionais, são localizadas enquanto que a SPEM, e eu gostava de ouvir o Alexandre falar sobre isso, está espalhada em Portugal quase inteiro. E, portanto, acaba por cumprir coisas que os próprios sistemas de saúde e sociais não cumprem no interior do país. E isso é muito importante. A SPEM está espalhada com uma malha fina em Portugal, não é? Com delegações, há delegações ativas, cobrindo uma multiplicidade de dimensões que eu gostava que o Alexandre apresentasse, tipos de atividades que faz, que são realmente... E se não houvesse SPEM, se calhar estávamos ainda com 2 ou 3 mil doentes
de esclerose múltipla, porque o resto estava perdido no sistema. Esquecido. Claro. Deixa-me aqui incendiar um bocado, se não se importa. Embora esta questão, Alexandre, se calhar é melhor responder aqui a este desafio do Henrique. O que é que faz a SPEM por este país fora, nas suas múltiplas componentes? Ora bem, a primeira coisa que gostava que vocês fixassem é a esmagadora maioria dos voluntários da SPEM e que estão no território, ou seja, que estão em todo o país, são pessoas com esclerose múltipla. Ou seja, na realidade, nós temos poucos voluntários que não sejam pessoas com esclerose múltipla. Uma das coisas que também é particularmente interessante é que são pessoas com esclerose múltipla com vidas profissionais. Não são pessoas com esclerose múltipla sem... porque essas normalmente, infelizmente, já não conseguem ter estamina para poder fazer este trabalho de advocacy, não é? E, portanto, são pessoas que vêm das mais diversas áreas e vêm de carreiras profissionais até exigentes. Até exigentes, não, exigentes. Por exemplo, nós temos um número anormal de voluntários com esclerose múltipla que são enfermeiros. E a vida do enfermeiro é claramente uma vida exigente, não é? Fisicamente até. Sim. Física, psicologicamente. Eu até me atreveria a dizer que há uma ligação que vale a pena estudar entre a profissão de enfermeiro e a esclerose múltipla, porque não são poucos. Não é? Há uma dezena de voluntários da SPEM ao longo do país que são enfermeiros e que têm esclerose múltipla. Porque é que eles também entendem que é útil? Porque eles sabem perfeitamente que se não houver advocacy, as pessoas acabam perdidas no sistema e, portanto, a SPEM tem que ser forte em todo o lado para garantir que as pessoas com esclerose múltipla não ficam para trás e não ficam esquecidas, exatamente por todos estes constrangimentos que o Henrique acabou de dizer. Não é? Nós não somos exatamente doentes baratos, entre aspas, não somos, as medicações são de facto caras, são de facto medicações pesadas em termos de protocolo de administração e implicam uma atenção e uma vigilância também pesada, que em muitos centros hospitalares neste país eles próprios não têm condições, ou as equipas de neurologia não têm condições para dar este acompanhamento aos doentes. E, portanto, a SPEM é claramente um player e é por isso que nós estamos, da mesma forma que estivemos na Assembleia, também estamos nas várias sessões do IFARMED, das várias sessões do Ministério da Saúde, fazemos parte muito ativa da Convenção Nacional da Saúde, participamos em congressos de enfermeiros, participamos em congressos de administradores hospitalares, participamos em congressos de várias profissões da saúde, nomeadamente no congresso da Ordem dos Farmacêuticos, enfim. É por isso que a SPEM está no terreno. E a SPEM está no terreno para garantir que as pessoas com esclerose múltipla não ficam para trás. E não ficando para trás, conseguem adquirir alguma qualidade de vida. Não é? Essa é a questão. Para além disso, aquilo que o Henrique disse também é bem verdade. Nós procuramos, da forma que nos é possível, complementar aquilo que são as falhas de oferta de tratamento do Estado para as pessoas com esclerose múltipla. Porque, sendo esta uma doença muito complexa, ela requer, de facto, de acordo com as necessidades de cada um, abordagens terapêuticas também bastante variadas e complexas. Não é? Há logo uma à cabeça que é difícil de nós termos acesso, que é a psicologia. Tudo aquilo que tem a ver com o impacto da doença na mente, não é? e nos processos da mente, é claramente um desafio. E a SPEM tem procurado, ao longo do país, dar apoio às pessoas com esclerose múltipla com psicólogos, que se especializam também nestas áreas. Inclusive psicólogos, alguns deles, que têm familiares próximos
com esclerose múltipla e, portanto, têm um conhecimento aprofundado daquilo que são as necessidades das pessoas com esclerose múltipla. Mas, para além da psicologia, nós também temos a reabilitação física, a fisioterapia, temos a terapia da fala, a terapia ocupacional, que também falham em muito na prestação que é dada às pessoas com esclerose múltipla. Eu não sei se vocês recentemente fizeram algum tratamento de fisioterapia, mas atualmente, quando fazem tratamento de fisioterapia, o fisioterapeuta anda a saltitar entre pessoas, não é? Ora, na esclerose múltipla isso não funciona. Tu não pões aqui um calor a fazer, olha, fica aí a fazer o calor, depois eu já cá venho pôr uns elétrodos e damos aqui uns choquezinhos e a lesão fica 5 estrelas. Não. A pessoa com esclerose múltipla tem que ter uma sessão em que o terapeuta está com ela, mano a mano, para que ele consiga perceber quais são as dificuldades que a pessoa tem e consiga, de alguma forma, estimular esses grupos musculares que estão a falhar. Não é? E os grupos musculares que a mim falham não são iguais aos grupos musculares que o meu parceiro falha. Não é? E, portanto, tudo isto acaba por obrigar a um cuidado com a prestação de serviços terapêuticos, que é muito importante. E depois ainda há outra dimensão em que a SPEM também é muito forte, e eu deixei esta para a última, que é a dimensão social. Ou seja, nós temos uma rede de assistentes sociais ao longo do país que procura ajudar as pessoas a navegar nas difíceis águas da segurança social. Deixa-me interromper. Terríveis. Deixa-me interromper. Podes relatar um bocadinho escandaleira, não ocorre outro termo, do que é muitas vezes os doentes com esclerose múltipla irem às juntas médicas? Posso. Então, Que é essa parte que os assistentes sociais da SPEM dão ajuda. Bom, a primeira coisa que tem que, de alguma forma, temos que perspectivar é que a maioria da sintomatologia da esclerose múltipla são sintomas invisíveis. Ou seja, não estão aqui plasmados na cara, nem no corpo. Não é? Estão cá dentro. São dificuldades que a própria, que as lesões no sistema nervoso central provocam. E essas lesões não se vêem. Por exemplo, uma lesão típica, não é? Que é a espasticidade. As espasticidades são encurtamentos nos músculos. Elas podem se ver se for aquela espasticidade típica do AVC, não é? Que há aqui um encurtamento na mão e tal. Agora, na esclerose múltipla não é nada disto. Na esclerose múltipla, esta espasticidade, por exemplo, existe na bexiga. A minha bexiga, por exemplo. A minha bexiga é espástica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela encolheu de tamanho e, portanto, eu não tenho grande capacidade de ter eu não tenho uma bexiga flexível. Como a água é incompressível, não é? Neste caso a urina é água, se não, assim que aquilo se enche, se não for rapidamente vazar, há incontinência urinária. Isso não se vê. Quer dizer, vê-se. Se eu chegar atrasado ao objetivo, vê-se, claro. Então, mas não é uma coisa que se veja. Não é? Portanto, quem fala nesta questão, fala na questão da fadiga crónica. É que a fadiga crónica da esclerose múltipla não tem suor associado. Não, ela está lá. É uma dificuldade enorme. A fadiga crónica da esclerose múltipla quer dizer que nós estamos, regra geral, a 3.000 metros de altitude. Portanto, a 3.000 metros de altitude, meus amigos, vocês vão ter dificuldade em mexer o corpo. Não é? Mas ninguém, a não ser que a gente vá para 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros de altitude, é que consegue perceber o que é isto da dificuldade em mexer o corpo. Não é? Eu já estive a 6.000 e posso dizer que a 6.000 é fantástico. Não é? Tu, quando tens os dois pés no chão, tu estás descansadíssimo, assim que levantas o pé para dar a passada, meu Deus, parece que o pé pesa toneladas. Mas é engraçado, porque depois de dares a passada, aquele cansaço todo desaparece outra vez. Só volta quando tu deres a próxima passada. E isto é uma experiência a 6.000 metros de altitude. Não sei
Não sei se vocês tiverem a oportunidade de a fazer, será exatamente igual para vocês, não é? Mas para mim foi assim. A outra questão que para nós também é totalmente invisível é a dor crónica. Pá, nós temos dores em sítios que não lembram ao diabo. E depois temos dores que, passado um bocado, desaparecem. Não é? Ou então a gente de manhã, quando acorda, pá, não consigo fechar a mão, isto está tudo, está com uma dor terrível. Não é? Mas depois, a meio da manhã, olha, afinal já passou. Já consigo outra vez apelar a camisa. E depois chegam às juntas médicas e é o que é. E depois, pois, agora vamos à parte. Estas são este é o drama. Agora, como é que tu chegas à junta médica e explicas isto à malta da junta médica, não é? A malta da junta médica diz, isto está escrito? Isto está aí nos relatórios? Se não tiver nos relatórios, então acredito em vocês. Isto já foi dito, sobre casos foi dito com estas palavras. Sim, claro. Isto é o dia a dia da pessoa com esclerose múltipla. Chega e diz assim: olha, eu tenho isto, tudo. E ele, está bem, mas eu só posso fazer a sua avaliação com o que está escrito nos relatórios dos seus médicos. Eu não posso acreditar em si. E entretanto, vou valorizar isto e olho para a sua cara. Você está com muito bom aspecto. Eu vou pôr isto, não sei se vocês sabem, mas na tabela nacional de incapacidades aquilo tem um valor mínimo e depois tem um valor máximo. Como é óbvio, se o gajo tem boa cara, tem que ir sempre ao mínimo, não é? E a gente chega a ter pessoas que têm grandes dificuldades, que já têm muita dificuldade em trabalhar, com 40%, olha, leva 40%, olha, não pode dar mais. Venha cá quando estiver mais estragado. Este é o panorama. Depois há um outro panorama que é muito mais grave que este, né? Que é a malta, primeiro que chegue a esta entrevista, né? Leva meses à espera, né? Às vezes anos, que é uma coisa inacreditável. Ou seja, vocês podem imaginar que os médicos que estão na junta médica só vão olhar para os relatórios. E como os relatórios normalmente têm 6 meses de validade, imaginem o que é estar a ler o relatório 2 anos depois. A situação pode já não ter nada a ver, pode estar muito mais grave. Mas ele à época dizia que era só isto, eu só lhe posso dar isto, não te posso dar mais. Pois eu estou a ver que você vai de cadeira de rodas. Mas aqui o fisiatra disse isto, ou o neurologista disse, não pôs aqui que você já tinha este grau de incapacidade, pois, agora não sei o que é de fazer. E depois, como não sabe o que é que há de fazer, tu tens pessoas que recebem 85% e tens outras que recebem 35%. E a situação é exatamente equivalente. E uma E é aí que os vossos assistentes sociais, deixem-me perguntar isto, é aí que os vossos assistentes sociais conseguem intervir e ter uma influência positiva? Eles conseguem intervir explicando às pessoas o que é que elas devem, de alguma forma, pedir como referências nos seus relatórios médicos. É aí também que elas dizem às pessoas quais são os direitos que elas têm, porque a maior parte das pessoas acaba por não saber que direitos é que têm com os vários tipos de ferramentas que podem utilizar, não é, para exercer esses direitos. E depois temos uma outra questão que também a mim me preocupa particularmente, que é o automatismo da pensão por incapacidade. Ou seja, há muitas pessoas com esclerose múltipla que a trajetória é baixa, trabalho, uma baixa de um mês, trabalho, uma baixa de um mês, trabalho, uma baixa sem limite. Chega aos 2 anos, há uma junta médica compulsiva para a aposentação. Não é? E isto é demolidor, porque é isto que depois acaba por... e depois essa junta médica não é uma junta médica meiga. Ok, sim senhora, tem incapacidade total. Incapacidade total significa que já não podes voltar a ter profissão nenhuma no resto da tua vida.
Como é que tu dizes isso a uma pessoa com 40 anos? Não é? Isto faz-me perguntar se também tem apoio psicológico, se a SPEM também presta apoio Tem, psicológico, isso foi porque algo que eu deve ser disse logo no fundamental. princípio. Claro que é fundamental, porque isto depois afeta toda a vida da pessoa, não é? Isto mexe com a cabeça, e mexe com a cabeça a sério, não é? Mexe, não só mexe com a cabeça, mexe também com a família, porque nós não referimos isso, mas a quantidade de abandonos que há de pessoas com esclerose múltipla pelos companheiros e companheiras é muito elevado. É Elevadíssimo. vergonhoso. É vergonhoso. É elevadíssimo. É uma vergonha social, porque na realidade estamos a abandonar o mais fraco, não é? Estamos a perder a nossa humanidade, como diz bem o Henrique. Nós só somos humanos porque cuidamos. Quando nós nos recusamos a cuidar, estamos a negar a nossa humanidade, não é? Alexandre, deixa-me fazer ponto para o futuro, até porque não sei se vocês já pensaram nisso, mas vai ser preciso fechar o programa a certa altura, né? Claro. Mas ponto para o futuro é o que eu estava a pensar. Já tem voluntários que cheguem ou estão interessados em pessoas que queiram colaborar? E se sim, o que é que essas pessoas que nos possam estar a ouvir devem fazer? A quem se devem dirigir? Sempre à SPEM. Não é? E à SPEM da forma mais simples, que é pelo e-mail spam@spem.pt. É a forma mais fácil. Ou então vão ao nosso site www.spem.pt e lá também tem todos os contactos necessários. Como vos disse, a SPEM neste momento tem focal points, ou tem delegações em 18 cidades nacionais, quase todas elas capitais de distrito. Eu achei que tinha ouvido mal da primeira vez. Isso é impressionante, 18 cidades, uma associação com delegações em 18 cidades de um país pequeno como este, é impressionante. Como é que vocês têm tanta gente? Mas deixa-me só aqui, antes de ele responder, deixa-me só aqui reforçar uma coisa, que não é 18 cantinhos com uma cabeça em Lisboa. Eles têm, por exemplo, delegações como Évora, como Viseu, como Algarve, a desenvolverem trabalho para a escala quase nacional. Ou pelo menos com influência na escala nacional. Dignamente nas direções, participando nas direções, etc. Portanto, não, estamos a falar que o interior tem uma participação conforme o país deveria ser. É pouco comum. Muito pouco comum. Felizmente isto não é um barco, porque temos aqui a população toda pendurada na beira, aqui do lado no litoral, isto virava. Já tinha adornado. Tal como temos lá as rochas, isto não vira. Mas a SPEM consegue ter um barco equilibrado. Sim, agora também temos realidades que vão desde a casa do voluntário, não é? Ou seja, algumas das delegações funcionam em casa do voluntário, outras têm instalações próprias e têm atividades e serviços que disponibilizam à comunidade. E não só a pessoas com esclerose múltipla. Nós aceitamos pessoas com outras patologias do cérebro e que necessitem também apoio, desde que sejamos capazes de prestar. Obviamente, quando não conseguimos, aí damos prioridade às pessoas com esclerose múltipla. Isso é natural, não é? E como vos disse, a maior parte destas delegações não trabalha só localmente, mas contribui também para as atividades nacionais com, por exemplo, posso dar o exemplo de Leiria. Leiria é a especialista dos campos de férias. E, portanto, os campos de férias são sempre nacionais, ou seja, há sempre pessoas de todo o país que vão participar nos campos de férias de Leiria. Já são famosos aqui dentro da comunidade, não é? No meio disto tudo, Álvaro, nunca chegaste a colocar a questão que querias expor. O Álvaro Já te esqueceste? Não fiz. Não, estou aqui a preparar, digamos assim, um resumo, e um resumo pode ser muito interessante. E preferi não lançar aqui achas para uma fogueira que pode ser interessante, mas até porque o resumo também pode pegar e dar sensatez a essa minha maldade provocatória. Mas eu queria colocar uma questão ao Henrique. Não sei se confirmas a impressão que eu tenho de que, a nível dos programas de investigação financiados pela Comissão, há uma crescente pressão, que às vezes vai mesmo ao ponto de exigência, para que sejam incluídos nos consórcios que se candidatam associações representativas de doentes ou de familiares de doentes. Eu noto um bocado essa impressão. Também confirmas?
É o programa Patients Point Zero. Sim, isso é muito vantajoso e nos estudos que a minha equipa faz, designadamente nesta linha da esclerose múltipla, não houve nenhum estudo que fosse feito que não tivesse envolvimento das associações. Isso é crítico. É absolutamente crítico. Aliás, tudo o que tem a ver com neurologia, faço sempre questão, porque nós trabalhamos não só a esclerose múltipla, como trabalhamos muito o problema das demências. E é absolutamente crítico ter as associações respectivas. Porque é uma experiência de terreno que não está nos livros, ponto. E é o contacto com as pessoas, em contexto natural, ou seja, fora de consultórios, dá uma leitura da realidade absolutamente diferente do que se pode obter, por exemplo, em contexto de entrevista num consultório, num laboratório. E, portanto, isso não é importante, é crítico, absolutamente crítico. Eu já faço isso, já introduzi essa prática em 2014. Portanto, é algo que já está muito amadurecido e sem espaço sequer para voltar para trás. Alexandre, mensagem final. Para tal Olha, ponto para o futuro. a mensagem final é um bocadinho, não façam o que eu fiz. Não é? Ou seja, andar a fugir da SPM foi exatamente uma tonteria. Não é? Porquê? Porque eu obviamente achei que, não, eu sou capaz de gerir isto tudo sozinho. Toda a minha vida procurei treinar-me para resolver problemas e, portanto, isto de ter escolhido a carreira de engenharia é para resolver problemas e, portanto, eu vou dividir a minha esclerose múltipla em pequenas fatias e vou resolver cada fatia de sua vez e vou arranjar uma grande solução para cada uma delas. Pronto. É parvo. Ou seja, este não é um desafio individual. Isto é um desafio de equipa. Nós temos que ser capazes de construir uma equipa à volta de nós, uma equipa que tem que ter cuidadores, tem que ter a nossa família próxima, tem que ter terapeutas, tem que ter investigadores, ou neste caso especialistas, e só assim é que nós conseguiremos levar a bom porto a nossa vida. Neste caso, eu não digo a nossa recuperação, porque isto é uma luta permanente. Aqui não há exatamente uma recuperação. Aqui há, essencialmente, manter a nossa capacidade restante durante mais tempo e com a melhor qualidade possível. E para fazermos isso, nós precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que esteja do lado de fora e que esteja a dizer, bom, este gajo está sentado há demasiadas horas e o gajo nem nota. Toca lá obrigar o gajo a levantar de meia hora, de hora a hora, para garantir que nestas pernas e que não perde as ligações neuronais da marcha. Ou seja, na realidade nós temos mesmo que estar acompanhados e isto é realmente um desafio de equipa. Para além disso, é um desafio em que temos que estar todos organizados e ajudar-nos todos uns aos outros. E é aí que aparece a SPEM. Temos que estar juntos em rede, temos que partilhar as nossas histórias, temos que partilhar os nossos conhecimentos, temos que partilhar as nossas esperanças, temos que partilhar as nossas soluções. E aí este espaço comum é claramente espaço de SPEM. É o espaço da comunidade das pessoas com esclerose múltipla, que é organizada, neste caso, através de uma associação que funciona em multipolos e que se liga às suas congéneres internacionais. Então, a SPEM é parceira da Plataforma Europeia da Esclerose Múltipla, com associações em toda a Europa, e é também membro da Federação Internacional da Esclerose Múltipla. Eu há pouco não interrompi o Henrique, mas existe ao nível internacional e ao nível europeu, alguns fundos são angariados pelas associações doentes para permitir investigação. E neste caso a Federação Internacional tem um programa robusto internacional que vale 100 milhões de dólares para estudar as formas progressivas da esclerose múltipla. Chama-se Progressive Alliance. E a SPEM foi aceita este ano, 2023, como um dos 23 parceiros
da Progressive Alliance. E a Progressive Alliance tem, neste momento, equipas em todo o mundo a estudar a esclerose múltipla e financiadas por este fundo, que é um fundo obtido através de doações, e doações de entidades, doações de famílias, doações individuais, doações que as próprias associações de doentes também colaboram. A SPEM solidariamente irá enviar este ano a verba que conseguir angariar para isto. Portanto, não será, como vocês podem imaginar, Portugal não é exatamente o melhor sítio para os mecenatos científicos, não é? Mas pronto, mas nós vamos bater-nos para que isso aconteça e vamos, sobretudo, bater-nos para que também parte dessas verbas de investigação possam ser utilizadas em Portugal por equipas portuguesas a trabalhar no conhecimento desta doença e deste desafio. Álvaro, fazes o favor de Fazer um resumo acabar? de 2 horas Uhum. desta conversa. Eu portei muito bem, tive calado e nem pus questões nenhumas. Portanto, vou agora. Bem, primeiro que tudo, Alexandre, obrigadíssimo, e Henrique também por esta abordagem. Mas vou aqui lançar a única acha para a fogueira, que é diagnóstico de doença, de doença ou de condição. Porque, de facto, nós estamos a falar de uma doença que, se calhar, não é doença, é apenas uma condição que vai se transformando, altamente complexa, e que nos faz pensar muito sobre as novas soluções, e que acho que o Alexandre já aqui colocou em cima da mesa, que são estas comunidades de interesse que resolvem problemas. Mas pronto, eu voltaria a esta primeira questão. Se calhar esta doença, esta realidade, traz-nos para uma nova sociedade, uma nova consciência e novas estruturas de resolução de problemas que precisamos, e a SPEM claramente consegue posicionar-se dessa forma. E, portanto, estamos perante uma organização de cidadania e de governança do lobby no sentido positivo do termo, de influência, que enfrenta um desconhecimento imenso, que é aquilo que nós enfrentamos hoje em dia na maior parte das situações. Um desconhecimento imenso que é resolvido por uma comunidade de interesses em rede, com 18 focal points, que no fundo funciona também um pouco como a Quercus, noutro contexto, mas a SPEM aqui claramente numa área que é uma nova consciência que nós temos de ter sobre as limitações que a realidade nos coloca em determinados contextos de saúde. É uma sintomatologia variável que desencadeia tudo isto, afeta 10 mil famílias. Esta ideia que o Henrique colocou em cima da mesa acho que é muito importante. Não afeta, se calhar, 6 mil, ou 8 mil, ou 10 mil pessoas, afeta 10 mil famílias. Com coisas muito difíceis de identificar, como a fadiga, de comprovar do ponto de vista clínico, um conjunto de dores que aparecem e desaparecem, um conjunto de problemas, portanto, toda uma sintomatologia variável que nos cria uma situação com fortes impactos na vida. Eu diria que esse era o terceiro ponto. Impactos sociais. E, portanto, nós temos, enquanto sociedade, de olhar para isto e estamos a continuar a olhar mal. Porque olhamos para estas questões, para esta condição, ou por via da doença, nem sequer é da saúde, ou por via da segurança social, não integramos estas duas coisas. Isto foi uma chamada de atenção bastante importante. E houve outra chamada de atenção para mim também muito importante, que é estas novas realidades com que nós nos confrontamos, estes novos diagnósticos, estas novas, dentro de aspas, doenças ou condições, leva-nos a uma medicação complexa também, caríssima, difícil de suportar, e que se calhar tem que ser resolvida num sistema de produção e de tratamento farmacológico de caráter global, que talvez tenha que pôr em causa as patentes e todo um conjunto de outras questões que nós temos hoje em dia, que fazem com que uma caixa de medicamentos possa custar 38 mil euros, e ela é essencial para o bem-estar de uma pessoa, de uma família e inclusivamente de uma comunidade. E isto leva-nos a uma outra questão também muito importante, que é da insustentabilidade dos sistemas de doença, nós chamamos normalmente de saúde, que temos em termos económicos e eventualmente sociais. E, portanto, eu acho que esta condição nos faz chocar de forma clara é exatamente com a necessidade de revermos tudo de uma forma muito consistente e integrada, nomeadamente a questão de como tratamos ou pensamos enfrentar as condições de saúde e de doença. E para terminar isto, eu
realçaria aquilo que o Alexandre disse. Estamos perante a necessidade de soluções que exigem um novo tipo de estruturas como esta, da SPEM, uma atitude diferente dos indivíduos e do Estado enquanto um todo, e isto é um desafio de equipa. É um desafio, diria mais, de comunidade, é um desafio que impõe, tal como o Alexandre identificou e bem, especialistas a colaborarem entre si para um bem comum, e com isso mantermos a capacidade para manter com qualidade de vida, dignidade e bem-estar pessoas que precisam de ajuda. E eu acentuava aqui 3 coisas que fixei bastante importantes. Esta questão da colaboração e da entreajuda são cruciais para garantirmos a qualidade de vida e bem-estar. Não é um problema da esclerose múltipla, é uma solução para a sociedade integrada e que é visível aqui. A questão que o Henrique coloca muito bem e que o Alexandre destacou, da humanização, do cuidado. Cuidar é algo que nós conseguimos ter extraordinário, que nos tem garantido muito a segurança e a existência nos últimos anos e ao longo de todo o tempo da espécie humana, e se calhar isto é uma questão central, e diria, obrigado Alexandre, por estares, deixa-me tratar por tu, por estares à frente da SPEM nesta altura, assumir esta responsabilidade, e no fundo estar à frente de todo um conjunto de voluntários, uma rede de voluntariado, que não só ajuda a lidar com estas dificuldades desta nova condição, digamos assim, uma condição que agora está diagnosticada de forma diferente, mas como ao mesmo tempo é um exemplo daquilo que nós poderemos ter que utilizar nos próximos anos para ter estruturas que solucionam problemas que naturalmente são complexos, são relativamente novos, ou pelo menos a consciência sobre eles é nova, e que nós vamos precisar de enfrentar e continuar a enfrentar nos próximos anos. Nomeadamente naquilo que ainda hoje chamamos áreas da deficiência, que no fundo são áreas de fragilização imensa e de vulnerabilização das pessoas e até da sociedade como um todo. E, portanto, nesta hora e pouco que estivemos aqui a conversar, foram estes os temas que eu fui tocando e pensando, olha, cá está um excelente exemplo daquilo que são soluções e não só um problema que nós podemos ter à nossa disposição. Obrigado, Álvaro. Estava por aqui. Henrique, algumas palavras finais? Reforçar a necessidade de quem nos estiver a ouvir apoiar a SPEM, que tem um trabalho absolutamente ímpar no terreno. Procurar que se finalize um projeto que começamos em conjunto há 4 anos e depois foi interrompido o financiamento e que está 80% feito exatamente sobre a dimensão humana da esclerose múltipla. 80% tem falta de 20% por ausência de orçamento. E tentar passar a experiência, gostaria muito que houvesse um género de comunidade de práticas em que a SPEM pudesse partilhar com outras associações de portadores doentes a sua riquíssima experiência, o seu know-how, porque as pessoas que estão à frente das associações de portadores de doenças fazem o que podem, esforçam-se ao máximo. Resta saber se esse máximo é o suficiente para acorrer às necessidades, porque as pessoas são profissionais de outras coisas e têm limitações também, pessoais derivadas das suas doenças. E, portanto, há aqui um know-how que coloca a SPEM entre as melhores associações de portadores de doenças em Portugal, até como ele disse, com alguma experiência já internacional. E esse know-how, no meu entender, deveria ser partilhado com muitas outras associações que são mais pequenas, que são menos poderosas em termos de intervenção, fazem o que é possível, mas não necessariamente o que é necessário, que é preciso fazer muito mais. E isso estamos a falar em know-how, não estamos a falar necessariamente em dotações orçamentais, não estamos só a falar em dotações orçamentais. E agradecer ao Alexandre este convite para estar aqui connosco. Ok, agradecer ao Alexandre, mas ainda com uma última pergunta, Alexandre. As pessoas podem apoiar a SPEM daquela forma tradicional do IRS para o ano, este ano já não é? Mas para o ano podem colocar lá o NIF da SPEM para aquela parte do IRS em que todos podemos. Ajudem-me, agora falta uma palavra, como é que aquilo se É a chama? atribuição do Assinalar. Exatamente, é os 0,5% do imposto cobrado Consignação, não é?
Consignação. É difícil. Mas não é só essa a forma como as pessoas podem ajudar a SPEM. A SPEM, de facto, é uma associação benemérita e, portanto, por isso mesmo tem a capacidade de utilizar o mecenato, e neste caso o mecenato social, e, portanto, pode utilizar esta valência para que pessoas individuais possam descontar no seu IRS, para além de colocarem a cruzinha, também os donativos que forem dados à SPEM, sejam eles em espécie ou sejam eles em dinheiro, podem, obviamente, abater na sua conta de IRS. As empresas também o podem fazer e, portanto, nós temos, de facto, algumas empresas, infelizmente poucas, que nos procuram para fazer doações e para nos atribuir prémios. E em todos esses casos, todos os recibos da SPEM são majorados em sede de IRS e IRC. E, portanto, Deixa-me meter uma inconfidência. Não sei se estou a ir para fora de pé, mas corrigir-me-ás. A SPEM foi assaltada recentemente e roubaram o seu sistema informático. Portanto, se alguém nos estiver a ouvir, Alexandre, poderás complementar, mas se alguém nos estiver a ouvir, possa compensar. É verdade. A SPEM, deixemos dizer, porque foi aqui uma circunstância um bocadinho uma série negra. A SPEM teve uma primeira inundação nas células de inundações do ano passado em Lisboa, em que viu parte do seu património, nomeadamente património de reabilitação, estragado, a reabilitação e a acessibilidade, a Silveira também estragou. Desgraçadamente, depois de repararmos parte das coisas, tivemos uma segunda inundação, também nas células de inundações de Lisboa. 6 e 13. Não é? Pronto, e como dois azares nunca vêm só, à portuguesa há sempre uma terceira oportunidade. Tivemos uns amigos do Alheiro que nos foram assaltar e nos levaram uma parte significativa do nosso inventário digital, nomeadamente os projetores, os computadores, as máquinas fotográficas, os tablets, enfim. Também levaram outras coisas, levaram roupas doadas, levaram materiais de higiene, enfim. Basicamente levaram tudo aquilo que poderiam, ou que acharam que poderiam trocar por dinheiro. E pronto, e de facto tivemos esses 3 episódios recentemente. Temos tido algum apoio, mas obviamente todo o apoio que vier é bem-vindo. Sobretudo, neste caso em particular, se houver capacidade de nos ajudarem em dinheiro, era importante, porque ainda há uma série de equipamentos de reabilitação que precisam de ser reparados, e são reparações caras, e outros precisam de ser substituídos, que infelizmente foram perda total. E por isso, se quem nos está a ouvir achar que tem capacidade de apoiar a SPEM, é relativamente simples, é entrar no site da SPEM. O site da SPEM tem um ponteiro para a página dos apoios e do como apoiar, e lá encontrarão todas as instruções de forma a apoiarem-nos, e nós teremos todo o gosto em receber as vossas doações, porque obviamente a vida de uma associação com características como é da SPEM, naturalmente precisa do vosso contributo e do vosso apoio, e precisa dele todos os dias, não é? Portanto, claro. Na SPEM, felizmente, nada se perde e tudo se transforma em sorrisos para as pessoas com esclerose múltipla. Ok, boa mensagem final. Obrigado, Alexandre, e obrigado a todos. Um bom fim de semana para todos, e queria só recordar, antes de irmos embora, que para a semana estaremos de volta com algo completamente diferente, que também será seguramente interessante.